paz do Senhor, irmãs, bom dia, glória a Deus. Vamos em Juízes, capítulo 4, verso 5. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela para juízo, né? O povo ia ter com esta grande mulher para poder ajudá-los, naquilo que eles precisavam, né? Ela tinha sabedoria de Deus. E essa época que Débora aparece, surge aqui na Bíblia, foi uma época difícil. Uma época em que o povo não tinha rei, estava sem líder, e sem líder é um perigo. O povo, quando não tem líder, é um perigo, né? Porque faz o que quer. Então, o povo fazia aquilo que eles achavam que estava certo. Está lá em Juízes capítulo 21, 25. Então, eles começaram a entrar em caminhos errados. Desobediência, idolatria, e tiveram derrotas. Tudo por causa das desobediências. Você vai ver que toda vez que o povo entrava por desobediência e deixava os caminhos do Senhor, e começava a entrar por caminhos errados, Deus permitiu o inimigo atormentar eles. E aí a gente vê que Deus permitiu que os filhos de Israel caíssem na mão de Jabim, que era rei de Canaã, e foram oprimidos por 20 anos. Tudo isso por causa da obediência, irmãos. Nunca mudou essa história, né? Sempre foi assim. Entre desobediência, cai na mão do inimigo, né? Então, Débora foi a solução. No meio daquele povo de rebelde, desobediente, que estava entrando em idolatria, entrando em desobediência, a gente vê que sempre tem um remanescente. E Deus viu, foi a Débora, uma mulher de Deus, uma mulher que não estava sendo contaminada com idolatria, com nada daquilo que o povo estava sendo contaminado. Ela estava andando nos caminhos do Senhor, no meio daquilo tudo. E aí Deus levanta ela como testemunha, como profetisa. Por quê? Porque ela não se contaminava com as coisas erradas. Ela estava sempre nos pés do Senhor, né? Então ela foi a mediadora entre Deus e o povo. E Débora transmitia a sabedoria de Deus, o conhecimento, as instruções, e o povo ia pedir ajuda a ela por causa disso, né? O propósito de Deus, qual era o propósito de Deus nisso tudo? Era que Débora liderasse aquele povo, porque aquele povo estava sem líder e estava fazendo coisas erradas. E aí Deus levantou Débora para liderar aquele povo, para eles ganhar a guerra contra os cananeus, ouvindo a palavra de Deus. Veja bem, ouvindo a palavra de Deus, porque conforme ela ia aconselhando eles, dizendo que Deus falava para eles, eles iam ouvindo a palavra e reconheceram que eles estavam errados, que eles estavam tomando caminhos errados e que eles estavam desagradando a Deus. E aí Deus despertou, através de Débora, despertou o povo para mostrar que eles estavam errados, que só assim é que quando eles despertassem e se arrependessem do que eles estavam fazendo, é que Deus ia dar vitória. E aí, ao ouvir a palavra, foi despertado no coração deles que eles estavam errados. Amém? Vê se vocês entendam. Deus só deu vitória porque eles reconheceram, né, que eles estavam errados, estavam tomando caminhos errados, de idolatria, enfim. E aí, Deus usou Débora para guiar eles, para poder ganhar aquela guerra. Amém? Então, essa mulher de Deus, ela foi usada, mais uma vez eu digo, porque ela era uma mulher que se entregava totalmente ao Senhor. Ela tinha várias profissões, né? Profetisa, juíza, esposa. Então, ela tinha vários desafios na vida dela, mas era uma mulher que era dedicada a Deus, que não se contaminava. Não quer dizer que ela era perfeita, porque perfeita é só o Senhor. Mas a Bíblia só fala das qualidades de Débora. Isso quer dizer que quando nós realmente se entregamos ao Senhor, nós continuamos com defeitos, mas ao tempo a gente vai melhorando os nossos defeitos, né? Vamos aprimorando, vamos santificando, e aí Deus vê mais as nossas qualidades que os nossos defeitos. Mas quando a gente realmente se entrega, o povo ali não. O povo ali estava em rebeldia, desobediência, tinha abandonado ao Senhor e entrando em idolatria, não é? Então ali era diferente, mas a Débora não. Por isso que Deus escolheu Débora. E é isso que eu quero dizer essa manhã. Ela foi escolhida por Deus porque ela era uma mulher dedicada mesmo ao Senhor. Amém? E aí Deus escolheu ela para liderar o povo, para ganhar aquela guerra. Amém?
nós temos que ser testemunhas de Deus aqui na terra. Temos que ser exemplos de Deus aqui na terra. Então, seja exemplo para outras mulheres, ajude elas, né? Mostra a elas se elas estão erradas, estão fora da Bíblia, mostra a elas. Não é, porque às vezes a gente assim, ajuda aquela mulher, só diga assim, você é uma benção, Deus vai dar vitória. E a mulher está toda errada, fazendo coisas agradando a Deus, né? Não tem compromisso com Deus, e a pessoa diz, está mentindo. A Débora não, Débora dizia as coisas a eles, diziam que eles estavam errados, que estavam tomando caminhos errados, e foi por isso que Deus deu vitória, e foi um avivamento, amém? Então, é isso que nós temos que ser, mulheres corajosas, para ajudar outras mulheres a seguir ao Senhor, a realmente servir ao Senhor com sinceridade e a deixar que as coisas que não agradam ao Senhor, amém? Seja corajosa em nome de Jesus e ajude as outras mulheres, porque assim é que elas vão ficar fortes, mulheres sábias e fortes, pode passar por tribulação.